Estados Unidos, noite de 31 de março de 1848. O pequeno vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York, está prestes a viver um momento histórico e que mudará por completo a rotina dos moradores daquela típica comunidade primitiva, compostas por pessoas simples e não muito diferente dos demais pequenos centros de vida americanos da época. Naquele dia, Maggie Fox, de 14 anos, e sua irmã Kate, de 11 anos, cercaram uma vizinha, a Sra. Redfield, ansiosas por compartilhar um fenômeno tão estranho quanto assustador. Toda noite, perto da hora de dormir, ouviu uma série de batidas nas paredes e nos móveis, batidas que pareciam se manifestar com uma inteligência estranha e sobrenatural. A casa em que moravam não apresentava nada de extraordinário em sua aparência, merecendo pouco destaque das demais casas da vila. No entanto, já gozava de má reputação, com relatos de ruídos e estranhos barulhos notados pelos antigos inquilinos. O casal, Margaret e John D. Fox, alugou a casa em 11 de dezembro de 1847 e moravam com suas duas filhas, Maggie e Kate. Haviam também outros filhos mais velhos que já se encontravam estabelecidos e vivendo suas próprias vidas. Os Fox eram honestos fazendeiros de religião metodista. O pai era de origem alemã e a mãe de origem francesa, holandesa e inglesa. No começo, os Fox não sofreram nenhum incômodo com a sua nova residência. Entretanto, nos 2 primeiros meses de 1848, os mesmos ruídos insólitos que perturbaram os antigos inquilinos voltaram a manifestar-se outra vez. Eram batidas leves, sons semelhantes aos arranhões nas paredes, assoalhos e móveis, os quais poderiam perfeitamente ser confundidos com ruídos naturais produzidos por vento, estalos do madeiramento, ratos ou qualquer outra coisa do tipo. Talvez, exatamente por isso, a família Fox não se sentiu molestada ou alarmada no início. Entretanto, tais ruídos cresceram de intensidade a partir de meados de março de 1848. Batidas mais nítidas e sons de arrastar de móveis começaram a ser ouvidos, pondo as meninas em sobressalto, ao ponto de negarem-se a dormir sozinhas no seu quarto e passarem a querer dormir no quarto dos pais. A princípio, os habitantes da casa, ainda incrédulos quanto à possível origem sobrenatural dos ruídos, levantavam-se e procuravam localizar a causa sobrenatural. Como a noite era de ventania, John Fox logo imaginou que poderiam ser estalos nas persianas. Experimentou diversas, para ver se as taliscas estavam frouxas. A filha menor, Kate, observou que assim que o pai sacudiu a veneziana, o ruído como que o repetia. Sendo uma criança muito esperta e de certo modo acostumada ao que estava se passando, virou-se para o ponto de onde vinham os ruídos, estalou os dedos e chamou. O ruído respondeu instantaneamente. Na noite da primeira perturbação, todos nos levantamos, acendemos uma vela e procuramos pela casa inteira, enquanto o barulho continuava e era ouvido quase que no mesmo lugar. Não era um som muito alto, mas era suficiente para produzir um certo movimento nas camas e cadeiras a ponto de notarmos quando deitadas. Era um certo tremor, mais que um abalo súbito. Podíamos perceber o abalo quando de pé no solo. Nessa noite continuou até que dormimos. Eu não dormi até quase meia-noite. Os barulhos eram ouvidos por quase toda a casa. Meu marido ficou à espera, do lado de fora da porta, enquanto eu me achava do lado de dentro,
e as batidas vieram da porta que estava entre nós. Ouvimos passos na copa e descendo a escada. Não podíamos repousar, então concluí que a casa deveria estar assombrada por um espírito infeliz e sem repouso. Muitas vezes tinha ouvido falar desses casos, mas nunca tinha testemunhado qualquer coisa do gênero. Na noite de sexta-feira, 31 de março de 1848, resolvemos ir para a cama um pouco mais cedo e não nos deixamos perturbar pelos barulhos. Íamos ter uma noite de repouso. Meu marido aqui estava em todas as ocasiões, ouviu os ruídos e me ajudou na busca. Naquela noite, fomos cedo para a cama, assim que escureceu. Eu estava tão quebrada pela falta de repouso que quase me sentia doente. Meu marido não tinha ido para a cama quando ouvimos o primeiro ruído naquela noite. Eu havia acabado de me deitar. A coisa começou como de costume. Eu distinguia de qualquer outro ruído jamais ouvido. As meninas que dormiam em outra cama no quarto ouviram as batidas e procuraram fazer ruídos semelhantes, estalando os dedos. Senhor, pé rachado, faça o que eu faço. Minha filha menor, Kate, disse batendo palmas. Agora faça exatamente como eu. Conte. 1, 2, 3, 4. Então os ruídos se produziram como antes. Ela teve medo de repetir o ensaio. Então Kate disse, na sua simplicidade infantil: Mamãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e alguém quer nos pregar uma mentira. A senhora Fox ficou impressionada com aquela experiência. Aquela força, ao que parecia, era capaz de ver e ouvir. Quando Kate batia palmas ou estalava os dedos, as batidas respondiam. Então pensei em fazer um teste de que ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem indicadas as idades dos meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de os separar até o 7º. Depois do que se fez uma pausa maior e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor, que havia morrido. Seja lá o que estivesse ali, mostrava ter maior conhecimento de sua vida do que a própria senhora Fox, pois as batidas insistiam que ela tinha tido 7 filhos, enquanto ela protestava que só tinha tido 6, até o instante que veio à sua mente um outro filho, que morrera ainda muito jovem. Então perguntei, é um ser humano que me responde tão corretamente? Não houve resposta. Perguntei novamente, é um espírito? Se for, dê 2 batidas. E 2 batidas foram ouvidas assim que fiz o pedido. Então eu disse, se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. Essas foram dadas instantaneamente, produzindo um tremor na casa. Perguntei, foi assassinado nessa casa? A pessoa que o assassinou ainda vive? Pelo mesmo processo, verifiquei que fora um homem que o assassinara nesta casa e o seu corpo enterrado no porão, que possuía uma esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, mas que depois a esposa morrera. Então perguntei, continuará a bater se chamar os vizinhos para que também escutem? A resposta afirmativa foi alta. Meu marido foi então chamar a senhora Redfield, nossa vizinha mais próxima. As meninas estavam sentadas na cama, unidas uma à outra e tremendo de medo. Eram aproximadamente 7h30 da noite quando a senhora Redfield chegou à casa pensando se tratar de uma brincadeira inocente, já que as meninas a haviam convidado mais cedo para presenciar um insólito espetáculo. Mas quando encontrou as meninas pálidas de terror e quase sem fala, mudou imediatamente de atitude, imaginando a gravidade do quadro estabelecido naquele ambiente. A vizinha, cética, juntando-se às garotas no pequeno quarto que dividiam com os pais,
começou a presenciar o desenrolar dos fatos enquanto a Sra. Fox iniciava a demonstração fazendo algumas perguntas exatamente como havia feito momentos antes. Foi então perguntado ao espírito qual a idade da Sra. Redfield, que, estarrecida, viu a resposta exata sendo revelada pelas batidas misteriosas. Movida por uma inquietante curiosidade yankee, a Sra. Redfield chamou o marido e a mesma pergunta foi feita e respondida com precisão. Então, o Sr. Redfield chamou o Sr. Dursley e a esposa e várias outras pessoas. Depois, o Sr. Dursley chamou o casal Hyde e o casal Dewey. Não demorou muito para que uma verdadeira comissão investigativa se instaurasse naquele instante. Foi o Sr. Dursley quem, pela primeira vez, usou o alfabeto para obter respostas por meio de batidas nas letras. A técnica era simples, porém engenhosa. Consistia na soletração do alfabeto em voz alta, enquanto as batidas faziam a escolha da letra desejada. Também foi estabelecido um código de uma batida para respostas negativas e 2 batidas para positivas. Graças a essa persistência, a identidade do morto acabou sendo conhecida. Tratava-se de um mascate, de nome Charles B. Rosman. E assim, inspirados pelo espírito investigativo próprio dos romances policiais, aquele pequeno grupo passou boa parte da noite de 31 de março num quase interminável jogo de perguntas e respostas, com o Sr. Dursley à frente do inquérito sobrenatural. Você foi assassinado? Seu assassino pode ser levado ao tribunal? Pode ser punido pela lei? Se o seu assassino não pode ser punido pela lei, nos dê algum sinal. Qual o nome do assassino? Em seguida, foram indicados os nomes de vários vizinhos nos quais se podiam pensar, mas nenhuma resposta foi dada. Assim, o Sr. Dursley verificou que ele tinha sido assassinado no quarto leste há 5 anos atrás e que o assassinato fora cometido à meia-noite de uma terça-feira com um golpe de faca de açougueiro na garganta. O seu corpo havia sido levado para o porão, só sendo enterrado na noite seguinte. Passou pela despensa, desceu a escada e foi enterrado a 10 pés abaixo do solo. Também foi constatado que o motivo do crime havia sido por dinheiro. Me diga, qual foi a quantidade? $100? 200? 300? 400? 500? Logo em seguida foram chamados muitos dos vizinhos que estavam pescando no ribeirão e sendo ouvidas as mesmas perguntas e respostas. Alguns deles permaneceram na casa naquela noite, enquanto a Sra. Fox e as meninas foram dormir na casa de uma vizinha. O Sr. Fox ficou toda a noite com o Sr. Redfield e no sábado seguinte a casa ficou lotada. Durante o dia não se ouviam mais os sons, mas ao anoitecer tudo recomeçou. Dizia-se que mais de 300 pessoas achavam-se presentes, entre os curiosos permanentes e os que revezavam em turnos. Na noite de sábado, 1º de abril, os mais interessados em esclarecer o caso resolveram escavar o porão, na tentativa de encontrar os despojos do suposto assassinato. Cavaram até encontrar água, o que fez com que os trabalhos fossem suspensos. Os sons não foram ouvidos nem na tarde, nem na noite de domingo. Como era de se esperar, a família Fox ficou seriamente abalada com os acontecimentos.
Dizem que em uma semana a senhora Fox ficou grisalha. E como parecia que as coisas estivessem ligadas às duas meninas, estas acabaram sendo afastadas de casa. Meg foi para a casa do seu irmão David e Kate para a casa de sua irmã Leah. Ambos moravam em Rochester, a 30 quilômetros de Hydesville. Mas, mesmo distantes, os mesmos ruídos continuaram sendo ouvidos. Os Fox acabaram abandonando a casa e mandando Meg e Kate morarem definitivamente com sua irmã mais velha, Leah, cujo nome de casada era Fish. Foram feitos todos os esforços para que o público ignorasse essas manifestações, o que se revelou um verdadeiro fracasso, pois os fatos logo se espalharam, tornando-se conhecidos por todos. Leah, que era professora de música, tornou-se incapaz de continuar as lições, pois centenas de pessoas enchiam a sua casa para ver as novas maravilhas. A história poderia ter morrido se não fosse pelo fato de que Rochester, à época do incidente, era um foco de reforma e atividade religiosa. A mesma vizinhança, a região de Finger Lakes, no estado de Nova York, deu origem ao mormonismo e ao millerismo, o precursor do adventismo do sétimo dia. No verão de 1848, um grupo de moradores de Rochester, entre eles David Fox, filho do casal, examinou mais uma vez o porão da casa, retomando os trabalhos de escavação. A uma profundidade de 5 pés encontraram uma tábua. Cavando mais, acharam carvão e cal, e finalmente cabelos e ossos humanos, que foram declarados por um médico que testemunhava como sendo de um esqueleto humano. Seria a prova definitiva de toda a história do assassinato do mascate Charles B. Rosman? Os líderes comunitários Isaac e Amy Post ficaram intrigados com a história das irmãs Fox e com o rumor subsequente de que o espírito provavelmente pertencia a um mascate que havia sido assassinado na fazenda 5 anos antes. Talvez, movidos por um misto de necessidade e curiosidade, convidaram as meninas para uma reunião em sua casa, ansiosos para saber se elas poderiam se comunicar com espíritos em outro local. Suponho que fui com tanta incredulidade quanto Tomé se sentiu quando foi apresentado a Jesus, depois de ter ressuscitado, escreveu Isaac Post. Mas foi influenciado por batidas muito distintas sobre o piso e várias respostas aparentes que ele acabou sendo convencido logo após uma suposta comunicação com sua filha recentemente falecida. Isaac Post havia criado um método de soletração através das batidas, vindo a receber inúmeras mensagens do além. Mas os espíritos não lhe deram crédito. Segundo essas mensagens, todo o sistema tinha sido inventado pelos esforços de um seleto grupo de pensadores e inventores do plano espiritual, entre os quais se destacava Benjamin Franklin, morto há quase 60 anos atrás, cuja inteligência viva e conhecimento sobre eletricidade na sua vida terrena o qualificavam para tal empreendimento. Com o passar do tempo, o caso do mascate Rosman acabou perdendo força e as batidas inteligentes passaram a ser dadas pelos falecidos amigos dos investigadores que estavam começando a desenvolver sério interesse pelo assunto, a ponto de se reunirem de modo reverente para receberem as mensagens. Uma das primeiras mensagens recebidas pelas irmãs Fox foi afirmado que as comunicações não se limitariam a elas e que iriam se espalhar pelo mundo inteiro. As mensagens dos espíritos insistiam para que o pequeno grupo de pioneiros fizesse uma demonstração de seus poderes numa reunião pública em Rochester, proposição que naturalmente encheu de espanto as duas desconfiadas camponesas e os seus novos amigos. O interesse foi tão grande que os Posts acabaram alugando o maior salão de Rochester e 400 pessoas vieram ouvir os ruídos misteriosos. Good evening, ladies and gentlemen. Posteriormente, Amy Post acompanhou as meninas a uma sala reservada, onde, completamente despidas, foram examinadas por um comitê de céticos que não encontraram nenhuma evidência de fraude. A ideia de que alguém poderia se comunicar com os espíritos não era novidade.
Até mesmo a Bíblia continha centenas de referências de anjos transmitindo suas mensagens a homens e mulheres em diversas épocas. No entanto, o movimento conhecido como espiritualismo moderno acabou surgindo de várias filosofias e personagens revolucionários distintos. As ideias e práticas de Franz Anton Mesmer, um médico, linguista, advogado e músico nascido no sudoeste da Alemanha no século XVIII, espalhou-se pelos Estados Unidos e na década de 1840 manteve o país cativo de suas técnicas. Mesmer propôs que tudo no universo, incluindo o corpo humano, era governado por um fluido magnético que poderia se tornar desequilibrado, causando doenças. Ao mesmo tempo, as ideias de Emanuel Swedenborg, um filósofo e místico sueco do século XVIII, também aumentaram em popularidade. Swedenborg descreveu uma vida após a morte composta de 3 céus, 3 infernos e um destino provisório, o mundo dos espíritos, onde todos iriam imediatamente após a morte e que era mais ou menos semelhante ao que eles estavam acostumados a ter na Terra. Os fenômenos se alastraram com uma velocidade impressionante, alcançando inclusive a própria irmã mais velha, Leah Fish, embora em menor grau do que as suas outras irmãs, Kate e Maggie. Não se sabia se aquela força era contagiosa ou se vinha descendo sobre as pessoas, independentemente de uma fonte comum, não se limitando por muito tempo à família Fox. Era como uma nuvem psíquica se apoderando de todos que porventura fossem sensíveis a ela. Sons idênticos foram ouvidos na casa do reverendo Jervis, ministro metodista residente em Rochester. Poderosos fenômenos físicos irromperam na família do diácono Hale, em Greece, cidade vizinha a Rochester. Pouco depois, a senhora Sarah Tamlin e a senhora Benedict, em Auburn, desenvolveram notável mediunidade. O Sr. Capron, o primeiro historiador desse movimento, descreve a Sra. Tamlin como uma das médiuns mais controláveis que jamais se encontrou e diz que, embora os sons ouvidos em sua presença não fossem tão fortes quanto os da família Fox, as mensagens eram igualmente fidedignas. Logo tornou-se evidente que essas forças invisíveis não estavam ligadas às meninas. E em vão famílias oraram com seus irmãos metodistas esperando alívio. Em vão foram feitos exorcismos por sacerdotes de vários credos. Além de cobrir os améns com batidas fortes, as presenças invisíveis pareciam não dar muita importância a esses exercícios religiosos. Com tanto frenesi, não era de se admirar que surgissem toda espécie de fanáticos e charlatões. Um desses adeptos acabou recebendo mensagens pelas batidas de um espírito que anunciou o seu assassinato. Na cidade estava sendo aberto um canal e foi ordenado à esposa do desaparecido que entrasse por ele, o que quase lhe custou a vida. Alguns meses mais tarde, o ausente apareceu. Havia fugido para o Canadá para evitar uma prisão por dívidas. Embora pudesse apresentar um duro golpe ao recém-nascido movimento, esse episódio serviu de lição para mostrar os perigos de se seguir às cegas a orientação de um pretenso espírito sem nada questionar. Até mesmo nos dias atuais, as pessoas que mantêm esse tipo de contato com os mortos continuam ignorando alguns princípios básicos que deveriam nortear as suas práticas, como, por exemplo, de que a morte não opera mudanças no espírito humano, que as entidades malévolas e brincalhonas também habitam o outro lado da vida e que o investigador deve utilizar os seus instintos e o seu bom senso a todo instante. Experimentai os espíritos a fim de os conhecer.
No mesmo ano, a verdade dessa nova filosofia, por um lado, e suas limitações e perigos, por outro, acentuaram-se ainda mais. O vidente americano Andrew Jackson Davis, que mais tarde ficaria conhecido como João Batista do espiritualismo moderno, alegando que o espírito de Swedenborg falou com ele durante uma série de transes mediúnicos, fez uma declaração em 1847 prevendo a ascensão do espiritualismo. É uma verdade que os espíritos comungam uns com os outros, enquanto um está no corpo e o outro nas esferas mais altas. Todo mundo irá saudar com prazer a inauguração desta era quando o interior dos homens estarem abertos e a comunicação espiritual estabelecida. Davis acreditava que sua previsão finalmente havia se materializado um ano depois, no mesmo dia em que as irmãs Fox canalizaram os espíritos em seu quarto. Ele confidenciou em seu diário: "Sob o clarão desta manhã, uma respiração quente passou pelo meu rosto e ouvi uma voz tenra e forte dizendo: Irmão, o bom trabalho começou. Eis que uma demonstração viva nasce." Ao ouvir as notícias vindas de Rochester, Davis convidou as irmãs Fox para sua casa em Nova York para testemunhar com seus próprios olhos suas capacidades mediúnicas. Juntando sua causa com as manifestações das irmãs, elevou sua estatura de profeta obscuro para líder reconhecido de um movimento de massa que apelou para um número crescente de americanos inclinados a rejeitar a doutrina calvinista sombria de predestinação e abraçar o otimismo reformista de meados do século XIX. Ao contrário de seus contemporâneos cristãos, os americanos que adotaram o espiritualismo acreditavam que tinham a mão em sua própria salvação, e a comunicação direta com aqueles que haviam morrido oferecia compreensão sobre o destino final de suas próprias almas. Maggie, Kate e Leah Fox embarcaram então em uma turnê profissional, convictas de que estariam obedecendo às ordens dos espíritos para a propagação dessas verdades pelo mundo. A nova era que tinha sido anunciada estava oficialmente aberta. Foi reservada uma suíte convenientemente no Barnum's Hotel, na esquina da Broadway com a Main Lane, um estabelecimento de propriedade de um primo do famoso showman. Um editorial do Scientific American zombou de sua chegada, chamando as garotas de batedoras espirituais de Rochester. Elas conduziam suas sessões na sala do hotel, convidando até 30 participantes para se reunirem em torno de uma grande mesa em 3 sessões, às 10 da manhã, às 17 e às 20 horas, fazendo um encontro particular entre eles. A entrada era de $1, e entre os visitantes encontravam-se alguns dos mais notáveis membros da sociedade nova-iorquina, como o jornalista Horace Greeley, fundador do Partido Republicano Americano, o iconoclasta e influente editor do The New York Tribune, James Fenimore Cooper, o editor e poeta William Cullen Bryant e o abolicionista e reformador social William Lloyd Garrison, que presenciou uma sessão em que os espíritos bateram no mesmo ritmo de uma canção popular e soletraram uma mensagem: "O espiritualismo fará milagres na causa da reforma. Leah ficou em Nova York entretendo os visitantes em uma sala de sessões, enquanto Kate e Maggie levaram o show para outras cidades, entre elas Cleveland, Cincinnati, Columbus, St. Louis, Washington D.C. e Filadélfia, onde um peculiar visitante, o explorador e oficial da Marinha Americana Elisha Kent Kane, sucumbiu aos encantos de Maggie, mesmo quando a considerou uma fraude, embora ele não pudesse provar como os sons eram feitos. Depois de um julgamento de um mês inteiro, não consegui fazer nada. Portanto, eles são um grande mistério. Ele cortejou Maggie, 13 anos mais nova, e a encorajou a desistir de sua vida de mesmice sombria e suspeita de engano. Ela concordou, se retirando para ir à escola a pedido de Kane, e se casou com ele pouco antes de sua morte prematura, em 1857. Em honra à sua memória, ela se converteu ao catolicismo, como Kane sempre a encorajara. De luto, ela começou a beber e prometeu manter sua promessa a Kane de abandonar totalmente e para sempre
o espiritualismo. Kate, enquanto isso, casou-se com um devotado espiritualista e continuou a desenvolver seus poderes mediúnicos, traduzindo suas mensagens espirituais de maneiras surpreendentes e sem precedentes, comunicando duas mensagens simultaneamente, escrevendo uma enquanto falava a outra, transcrevendo mensagens em escrita reversa, utilizando cartões em branco sobre os quais as palavras surgiam espontaneamente. Durante as sessões com um rico banqueiro, Charles Livermore, ela convocou a falecida esposa do homem e o espírito de Benjamin Franklin, que anunciou sua identidade, escrevendo seu nome em um dos cartões. Seus negócios prosperaram durante e após a Guerra Civil, à medida que um número crescente de pessoas enlutadas encontrava consolo nas suas práticas mediúnicas. A proeminente escritora espírita inglesa Emma Harding escreveu que a guerra acrescentou 2 milhões de novos crentes ao movimento, e na década de 1880 havia cerca de 8 milhões de espíritas nos Estados Unidos e na Europa. Esses novos praticantes, seduzidos pela exuberância vivenciada no auge das manifestações, esperavam a cada sessão verdadeiros milagres vindos da pobre Kate, exigindo de pleno direito a invocação de aparições completas de seus familiares. Kate estava cansada, tanto para o movimento quanto para ela mesma, e então também começou a beber. Em 21 de outubro de 1888, o New York World publicou uma entrevista com Meg Fox na expectativa de sua aparição naquela noite na Academia de Música de Nova York, onde denunciaria publicamente o espiritualismo, recebendo cerca de $1.500 pela exclusiva. Sua motivação principal, no entanto, era a raiva de sua irmã Lia e outros importantes espíritas que castigaram publicamente Kate por sua bebida, acusando-a de ser incapaz de cuidar de seus 2 filhos pequenos. Kate planejava estar na plateia quando Meg, já uma velha senhora de mais de 80 anos, fez seu discurso, emprestando assim o seu apoio incondicional. Minha irmã Kate e eu éramos crianças muito pequenas quando esse terrível engano começou. À noite, quando íamos dormir, costumávamos amarrar uma maçã em uma corda e mover a corda para cima e para baixo, fazendo com que a maçã batesse no chão, ou jogávamos a maçã no chão, fazendo um ruído estranho. As irmãs passaram gradualmente de uma maçã caindo para manipular suas juntas, articulações e dedos dos pés para fazer os barulhos característicos das batidas. Muitas pessoas, quando ouvem as batidas, imaginam imediatamente que são os espíritos. É uma ilusão muito comum. Algumas pessoas muito ricas vieram me ver há alguns anos quando eu morava na rua 42 e fiz algumas batidas para elas. Eu fiz o espírito bater na cadeira de uma das senhoras que gritou: "Eu sinto o espírito me batendo no ombro." Ela ofereceu uma demonstração retirando o sapato e colocando o dedo direito sobre um banquinho de madeira. A sala ficou em silêncio e imóvel, e foi recompensada com um número de pequenas batidas curtas. O New York Herald relatou à época: "Ali estava uma viúva de manto preto e rosto marcado, estalando seu dedão do pé e solenemente declarando que foi assim que criou a excitação que levou tantas pessoas ao suicídio ou à insanidade. Em um momento foi grotesco, em outro foi estranho. Meg insistiu que sua irmã Lia sabia que as batidas eram falsas o tempo todo e avidamente explorava suas irmãs mais novas. Antes de sair do palco, ela agradeceu a Deus por poder expor toda a farsa. A imprensa mainstream chamou o incidente de golpe mortal para o movimento e os espiritualistas rapidamente tomaram partido. Pouco depois da confissão de Meg, o espírito de Samuel P. Britton, ex-editor do Spiritual Telegraph, apareceu durante uma sessão para oferecer sua opinião solidária. Embora Meg fosse uma médium autêntica, ele reconheceu: "O bando de espíritos presentes durante o início de sua carreira foi usurpado por outras inteligências invisíveis que não são escrupulosas em suas relações com a humanidade." Outros espiritualistas, vivos, alegaram que a mudança de opinião de Meg era totalmente mercenária. Já que falhou em ganhar a vida como médium,
ela procurou lucrar, tornando-se um dos mais ferozes críticos do espiritualismo. Qualquer que fosse seu motivo, Meg retratou sua confissão um ano depois, insistindo que seus guias espirituais haviam pedido a ela que fizesse isso. Sua reversão provocou ainda mais a repugnância de espíritas dedicados, muitos dos quais não conseguiram reconhecê-la em um debate posterior no Manhattan Liberal Club. Lá, sob o pseudônimo de Sra. Spencer, Meg revelou vários truques da profissão, incluindo a forma como os médiuns escreviam mensagens nas lousas em branco usando os dentes ou os pés. Ela nunca se reconciliou com sua irmã Leah, que morreu em 1890. Kate morreu 2 anos depois, durante uma bebedeira. Meg faleceu 8 meses depois, em março de 1893. Naquele ano, os espiritualistas formaram a National Spiritualist Association, que hoje é conhecida como National Spiritualist Association of Churches. Mas ainda pairava uma dúvida no ar. O que realmente havia acontecido com Mascate Rosman? Em 1904, todas as 3 irmãs Fox já haviam morrido. Crianças em idade escolar que brincavam em sua casa de infância em Hydesville, conhecida localmente como a Casa Assombrada, descobriram as partes de um esqueleto humano entre a terra e as paredes de cedro em ruínas. Um médico foi consultado e confirmou que os ossos tinham aproximadamente cerca de 50 anos de idade, dando credibilidade ao conto das irmãs e suas mensagens espirituais de um mascate assassinado. O Boston Journal, de 23 de novembro daquele ano, publicou a seguinte notícia. Rochester, Nova York, 22 de novembro de 1904. O esqueleto de um homem que se supõe ter produzido as batidas, ouvidas inicialmente pelas irmãs Fox em 1848, foi encontrado nas paredes da casa ocupada pelas irmãs e as exime de qualquer sombra de dúvida concernente à sua sinceridade na descoberta das comunicações com os espíritos. As irmãs Fox haviam declarado que tinham aprendido a comunicar-se com os espíritos de um homem e que este lhes havia dito que tinha sido assassinado e enterrado no porão. Repetidas escavações deixaram de localizar o corpo e assim oferecer prova positiva do que diziam. A descoberta foi feita por meninos de escola que brincavam no porão da casa de Hydesville, conhecida como a Casa Assombrada, onde as irmãs Fox tinham ouvido as batidas. William Hyde, respeitável cidadão de Clyde e dono daquela casa, fez as investigações e encontrou um esqueleto humano quase completo entre a terra e os escombros das paredes, sem dúvida pertencente àquele mascate que, segundo o diziam, tinha sido assassinado no quarto leste da casa e cujo corpo tinha sido enterrado no porão. Mr. Hyde avisou aos parentes das irmãs Fox e a notícia da descoberta será mandada à Ordem Nacional dos Espíritas, muitos dos quais se lembram de ter feito peregrinações à Casa Encantada, como é chamada geralmente. O achado dos ossos praticamente corrobora a declaração feita sob juramento por Margaret Fox, a 11 de abril de 1848. Assim como os ossos, foi descoberta também a lata do mascate. Essa lata é agora conservada em Lydale, a sede central regional dos espíritas americanos, para onde foi transportada a velha casa de Hydesville. Essas descobertas resolvem a questão de uma vez por todas e provam conclusivamente que houve um crime cometido na casa e que esse crime foi indicado por meios psíquicos. Quando se examinam os resultados das 2 escavações, as circunstâncias podem ser restabelecidas. É claro que no primeiro caso o corpo foi enterrado com cal virgem no meio do porão. Depois, o criminoso se alarmou pelo fato de ser o local muito exposto a suspeitas e desenterrou o corpo e o enterrou sob a parede, onde ficaria distante da passagem. O serviço foi feito tão apressadamente ou com tão pouca luz que alguns traços foram deixados para trás, como vimos da sepultura original. Mas nem todos estavam convencidos. O New York Times relatou que os ossos haviam criado uma agitação descontroladamente divertida para qualquer significado necessário da descoberta e sugeriu que as irmãs tinham sido apenas espertas o suficiente para explorar um mistério local. Mesmo que os ossos fossem do mascate assassinado, o Times concluiu: ainda haverá aquela confissão terrível sobre as articulações que estavam produzindo as batidas, o que reduz todo o caso a uma farsa. 5 anos depois, outro médico examinou o esqueleto e determinou que ele era composto de apenas algumas costelas com probabilidades e extremidades de ossos e, entre elas, uma superabundância de algumas e uma deficiência de outras. Entre eles também havia alguns ossos de galinha.
Ele também relatou um boato de que um homem que morava perto da casa assombrada havia plantado os ossos como uma brigadeira, mas estava muito envergonhado para esclarecer. Entre dúvidas e certezas, o fato é que até a metade de 1850, cerca de 10 mil adeptos transformaram o fenômeno de Hydesville em um movimento social que em pouco tempo se alastraria pela Europa, com os primeiros grupos de espiritualistas modernos desembarcando na Inglaterra em 1853. Em julho de 1852, o jornal católico francês L'Univers já publicava as primeiras notícias sobre o espiritualismo moderno, definindo o movimento como magnetismo sem sonambulismo e evocação das almas dos mortos. Era o início de uma nova fase do espiritualismo moderno, o das mesas girantes. Mas isso já é assunto para outro episódio. Você acabou de ouvir mais uma produção do Horizonte Infinito. Visite horizonteinfinito.com.br e conheça outros podcasts, artigos, material para download e tudo relacionado ao universo do espiritismo. Eu sou Alan Pinto e este foi o Ecos de Além Túmulo.